Olá pessoal, nós estamos aqui em mais uma videoaula com o Fábio Rezende, seu instrutor de trânsito, que você vai aprender um pouquinho da mecânica básica do veículo. Não é que você vai aprender a consertar o carro, não é isso, mas no mínimo a fazer algumas verificações que são essenciais, a não ser enganado em postos de gasolina ou até algumas coisas você não ser enganado pelo mecânico. Então você precisa aprender o básico de onde estão as coisas dentro do veículo. Então, por exemplo, vamos começar aqui pelo cantinho. Esse é o motor de um Renault Sandero. Nem todos os carros são iguais, mas os itens para verificação são sempre iguais. Então vamos lá. Esse é o tanquinho de partida a frio. O que vai aqui dentro? Normalmente gasolina aditivada. Se você abastecer o seu veículo flex com etanol, no momento em que você vai ligar ele de manhã, ele precisa de um pouquinho de gasolina para pegar. E aí, é essa aqui a gasolina. Depois nós vamos ver na aula que fala a respeito do painel que quando esse tanquinho está vazio, acende uma luz lá no painel. Se acender aquela luz, enche esse tanquinho. Se vindo mais para cá, esse é o bocal de abastecimento do óleo do motor. Quando o óleo do motor abaixa ou quando você vai trocar, é por essa tampa que vai ser colocado. E aqui a gente tem a vareta de óleo do motor desse carro. Então aqui você vai verificar o nível do óleo. Vamos ver o desse carro? Então o carro está quente, com certeza. Tá difícil, hein, gente? Uma mão só ficou difícil. Com certeza o nível vai estar um pouquinho mais baixo do que deveria. Que eu acabei de chegar em casa com óleo. Então você vai pegar a vareta e aí você vai verificar o nível. Vocês estão vendo que tem uma parte aí quadriculada na vareta? Vamos ver aqui se eu consigo dar o foco. Isso. Então essa parte quadriculada, a parte de cima da vareta é o máximo, a parte de baixo é o mínimo. O óleo não pode, o nível do óleo não pode ultrapassar nem o nível máximo, nem o nível mínimo. Ele tem que ficar no meio. Quando você chega no posto e o frentista fala que está um pouquinho para baixo do máximo, tem problema? Não tem problema. Se o nível tiver entre o mínimo e o máximo, o motor não vai acontecer nada com ele. Agora, se estiver muito próximo lá do mínimo, é recomendável você fazer alguma coisa, completar o nível do óleo, por exemplo? Sim, é recomendável você fazer isso. Porém, você nunca deve completar o nível do óleo com um óleo diferente do óleo que já está lá no motor do carro. Então você não pode entrar na conversa do frentista, querer completar o óleo com qualquer óleo que ele te vender. Você precisa completar o óleo com o mesmo óleo que você fez a troca de óleo do motor. O mesmo óleo que está lá dentro do motor do carro. Mais aqui para o lado, a gente tem o óleo da direção hidráulica. Então esse carro tem direção hidráulica. Então ele tem esse reservatório de óleo. Ele tem uma marcação aqui de mínimo e máximo. A gente balança e olha essa marcação. Se a gente perceber que o nível do óleo da direção hidráulica abaixou, então a gente vai abrir, comprar no autopeça ou no posto um óleo apropriado para direções hidráulicas. Mas aqui cabe uma ressalva. Se o nível desse óleo abaixar, é porque há algum problema no veículo. O nível desse óleo não abaixa naturalmente. Ele deve estar havendo algum vazamento. Pode ser pequeno ou não. Mas você precisa procurar um mecânico se o nível deste óleo, óleo da direção hidráulica, abaixar. É porque está havendo um vazamento. Você completa ele e procura um mecânico. Mais aqui para frente, a gente tem o nível ou o reservatório do líquido de arrefecimento. É aí que a gente põe água? Não, não se deve pôr água no reservatório do líquido de arrefecimento, principalmente em motores mais novos. Carros mais antigos, as pessoas ainda costumavam pôr água, né? Mas vocês notem que esse reservatório dá a impressão na filmagem que ele está aquela água barrenta, né? Meio cor de ferrugem, mas não é não. O líquido de arrefecimento desse carro ele é
um rosinha meio alaranjado. Essa é a cor dele mesmo. O líquido de arrefecimento, ele não é a água da torneira. Então nunca aqui você deve colocar água da torneira. A água da torneira vai oxidar o motor. Você deve colocar sempre o líquido que está recomendado no manual do fabricante. Se você não tiver o manual, você pode pesquisar na internet qual que é o líquido apropriado para o seu veículo. Então, esse reservatório também requer um outro cuidado. Como eu falei para vocês, eu acabei de chegar com esse veículo agora. Então o carro está quente. Se eu mexer nessa tampa agora, ela está como uma panela de pressão quando ela ainda está quente. Quando a gente abre, a água dá aquela subida com tudo, né? Aqui vai acontecer a mesma coisa se eu mexer nessa tampa agora. A água vai subir toda e causar um acidente. Então, este reservatório, o reservatório do líquido de arrefecimento, a gente só mexe com o carro frio. Quando o carro estiver frio pela manhã, antes de ligar ele, a gente olha ali o nível, ele tem uma medição de mínimo e máximo, também não pode passar do máximo, aí a gente completa com o líquido apropriado. Aqui do lado a gente percebe aí um outro reservatório branco. Esse reservatório é o reservatório do fluido do freio. O freio do veículo, ele funciona com um fluido. Esse fluido a gente não deve ficar abrindo essa tampinha, porque estraga o fluido do freio, se ficar abrindo essa tampinha toda hora. Ele também tem uma marcação de mínimo e máximo. Quando as pastilhas do carro estão gastas, a tendência é que o fluido abaixe um pouquinho ali, mas nunca vai ficar para baixo do mínimo. E quando a gente troca as pastilhas, ele volta para o normal, né? Se por acaso o nível deste fluido, o fluido do freio, abaixar para menos do que o mínimo, você também deve procurar imediatamente o seu mecânico. Por quê? Está havendo um vazamento e você pode ficar sem freios. Então, esse é um nível que não abaixa naturalmente. Então, para a gente fazer um breve resumo aqui, pessoal, o que pode abaixar naturalmente o fluido, os fluidos, e que você vai precisar ou pode completar? O fluido do arrefecimento pode abaixar? Um pouquinho ele pode abaixar sim. Pode haver uma evaporação natural pelo motor. Você vai completar com o quê? Você vai completar com o líquido apropriado de arrefecimento. Lá no manual vai especificar qual que é o líquido. O óleo do motor, ele pode abaixar? Pode. Com o funcionamento do motor, o óleo do motor pode abaixar um pouquinho sim. É natural que isso aconteça e é por isso, inclusive, que tem essa vareta para a gente verificar. Como você vai completar? Você vai completar com o mesmo óleo com que foi feita a troca. Se você completar com um óleo diferente, você vai ter sérios problemas no seu motor. O líquido ou a gasolina para partida frio, se você estiver usando etanol, ela vai abaixar. Você deve completar sim. O líquido ou o fluido da direção hidráulica, você deve completar? Se ele abaixar, você pode completar, mas precisa procurar imediatamente seu mecânico, está havendo um vazamento. O fluido do freio, então esse reservatório branco, né? Você deve completar? Normalmente não é necessário fazer isso. Se ele abaixar, você deve procurar imediatamente o seu mecânico. Bem, pessoal, então essa foi uma videoaula de o que você deve verificar no motor do seu veículo, o que você deve deixar outros mexerem ou não. Eu espero te ver aqui na próxima videoaula. Tchau, pessoal!